Que as agências de inteligência, tanto russa quanto americana, escondem segredos, principalmente sobre OVNIs, não é nenhuma novidade. A novidade é quando uma delas, ou ambas, resolvem revelar alguns dos seus segredos. E é nesta hora que conhecemos o verdadeiro significado da palavra terror. Bem-vindos ao Paralelo Maldito. Após Mikhail Gorbachev perder o poder em 1991, muitos dos arquivos da KGB acabaram indo para a CIA. Inclusive um suposto dossiê de 250 páginas sobre um bizarro ataque de OVNI, que incluía fotos e testemunhos. Esse documento da antiga KGB ficou em poder da CIA, totalmente escondido do público. Para depois ser liberado em 2017. Depois de mais de 25 anos de sigilo, este documento, antes classificado como ultra secreto, causou surpresa na população. Eu diria até que causou muito mais que surpresa. Era um documento que lembrava mais um conto de horror de Stephen King. E para aqueles que não acreditarem no que eu estou dizendo aqui, no primeiro comentário vai estar o link desse documento da CIA. Vale a pena dar uma olhada. Esse documento, que foi tirado de um jornal ucraniano, que por sua vez baseou-se em um documento de 250 páginas da KGB, que narrava um encontro desastroso entre soldados russos que faziam treinamento na região da Sibéria, no extremo oriente da Rússia, e um OVNI que sobrevoava a base militar naquele momento. Todos os soldados viram o OVNI, claro, mas apenas um deles resolveu agir. Ele disparou um míssil terra-ar em direção à espaçonave, derrubando-a. Ela caiu não muito longe de onde eles estavam, então. Para lá, todos eles se dirigiram. Chegando ao local, eles se depararam com a assombrosa visão do OVNI caído. Enquanto ainda a surpresa tomava conta deles, de dentro da nave saíram 5 humanoides baixos com cabeças imensas e largos olhos negros. Diz o texto divulgado pela CIA. Esse bizarro encontro foi relatado por 2 soldados que sobreviveram a esse terrível encontro. Segundo o relato desses 2 militares, quando os alienígenas conseguiram sair dos destroços da nave, eles se juntaram e formaram uma espécie de bola de luz que zumbia e sibilava. Porém, o inacreditável ocorreu a seguir. Após as entidades se transformarem numa única esfera luminosa, ela explodiu e fez com que 23 soldados russos fossem literalmente transformados em pedra, instantaneamente. Apenas 2 deles sobreviveram, porque, de acordo com o documento, teriam ficado na sombra de uma árvore, me parece, protegidos da luz da explosão. Diz o documento da KGB que os destroços do OVNI e os soldados petrificados teriam sido levados para uma instalação científica secreta perto de Moscou para serem analisados. E ainda dizem que, apesar de petrificados, os infelizes continuaram vivos, mas isso não dá para afirmar, pode ser só uma lenda urbana. Ao estudarem os cadáveres, especialistas afirmaram que uma fonte de energia mudou a estrutura orgânica dos militares, transformando-os em uma substância cuja estrutura molecular não era diferente da pedra calcária.
No final do relato, até um oficial da inteligência norte-americana ainda demonstrou preocupação com o caso. Disse ele: se esses arquivos da KGB corresponderem à realidade, este é um caso extremamente ameaçador. Os alienígenas possuem essas armas que são muito além de todas as nossas suposições. E ele tinha razão, hein? O arquivo contém não só muitas fotografias, documentos e desenhos, mas também testemunhos de participantes reais nos eventos. Um dos representantes da CIA se referiu a este caso como uma, abre aspas, imagem horrível de retaliação por parte das criaturas extraterrestres. Uma imagem que faz congelar o sangue. Fecha aspas. Segundo contam, este documento da CIA foi realmente retirado de um jornal ucraniano, que por sua vez o retirou diretamente de documentos desclassificados da KGB, onde teria aparecido pela primeira vez. As datas do ataque foram censuradas no documento oficial. Essa é uma das raras ocasiões de envolvimento público de agências governamentais em casos de ufologia. Estaria a verdade sobre os OVNIs e seus tripulantes extraterrestres ficando clara demais para continuar sendo ocultada? Por isso, será que esse documento veio a público agora? É de se pensar. Ao longo da história humana, sempre ouvimos falar de pessoas transformadas em pedra por outros seres, como a Medusa, por exemplo. Apesar de tratar-se de uma lenda, há quem diga, e muito sabiamente, diga-se de passagem, que toda lenda tem um fundo de verdade. Seria a Medusa também um alienígena que depois de morto transformou-se em uma lenda mitológica? E também muitos nos faz lembrar de uma passagem bíblica onde dois anjos se dirigiram para as cidades de Sodoma e Gomorra para alertar a única família digna que lá habitava, segundo Deus, de que deveriam sair da cidade, pois Deus iria destruí-la. Era a família de um homem chamado Ló, que todos devem conhecer. Disse o anjo que quando eles estivessem indo embora, de forma alguma deveriam olhar para trás. A esposa de Ló não se conteve e olhou. Ela viu uma luz muito brilhante na cidade e imediatamente foi transformada em uma estátua de sal. Esse caso lembra bem o dos soldados russos, não lembra? Coincidência? Soldados transformados em pedra, mulher transformada em sal. Seriam esses dois anjos, na verdade, alienígenas também? Nos Estados Unidos também houve um caso de suposto ataque de extraterrestres contra humanos, narrado por um homem chamado Philip Schneider, que trabalhou como engenheiro explosivo contratado pelo governo norte-americano com uma habilitação de segurança de alto nível. Ele afirmou que em 1979, quando trabalhava na construção de uma base secreta subterrânea no Novo México, ele testemunhou uma horrível luta entre extraterrestres e humanos, que resultou em 60 soldados americanos mortos e inúmeros alienígenas mortos também. Diz Philip Schneider que eles usavam armas de raios que inclusive arrancou alguns dedos da mão dele. Trata-se do famoso caso da base Dulce, no Novo México, mas este é um assunto que trataremos em um próximo vídeo. E por hoje é só. Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e ativem o sino das notificações. Nos vemos no próximo vídeo, ou sendo transformados em pedra por algum OVNI qualquer. Boa noite.